Fala, galera da internet! Tá no ar mais um Como é que Pode hoje, a bola rolando. Vou passar a bola pro meu amigo João Marcos, vulgo JM. Já, matar no peito assim? De primeira. Opa, antes aquele recadinho de sempre, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, Como é que Pode, não é isso? Isso, arroba Como é que Pode, né? Isso, e seguir a gente nas redes sociais, JM_ Como é que Pode, aqui embaixo. Celcinho _ Como é que Pode. Bom, e hoje a gente já começou batendo uma bola legal aqui. Nosso convidado é propício para isso, né? Jornalista, produtor executivo da TV Bandeirantes. Falo com Gustavo Furtado, o homem da bola. Esse é bom. E aí, Celcinho, João, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui participando do podcast de vocês pra gente falar bastante coisa, né? Aliás, a gente já é amigo há muito tempo, né? Há muitas décadas, né? Já tem fiquei bastante sabendo história. de umas histórias aqui, rapaz. Tem. Deixa nos bastidores, né? Deixa em off. E aí, Gustavo, faça uma apresentação prévia pro pessoal. Bom, sou produtor executivo da TV Bandeirantes, jornalista, tô há 20 anos lá na Band já, né? Trabalhei em tanto lugar já. Trabalhei na agência USP de Notícias, já trabalhei fora do jornalismo, por incrível que pareça. Eu comecei nada a ver com jornalismo, né? Meu pai e minha mãe, os dois são jornalistas. Minha mãe, ela é mestra e doutora em comunicação, formada pela USP, e o doutorado e mestrado dela. E eu, desde cedo, sempre gostei muito dessa área de jornalismo esportivo, principalmente porque meu pai foi narrador, dentro, acho que mais tempo que ele trabalhou e foi na Globo. Ele ficou 21 anos na Globo, mas passou por várias rádios, TVs aí no Brasil. A gente tá falando do... Ele chama Vanderlei Ribeiro, meu pai, né? Ribeiro. Trabalhou na Transamérica, trabalhou em... Nossa, tanto lugar que nem eu lembro. O currículo é grande, Não, né? o currículo é grande, cara. O currículo é grande. E eu sempre quis ir para essa área, porque eu sempre fui muito comunicativo, né? E gostava, né? Meu pai, eu criancinha, assim, 7, 8 anos, eu pedia, falava, pai, me leva no jogo. Então, você já vivenciou aquela experiência do futebol, aquela experiência do estádio, aquela experiência de cabine de rádio, TV. Total, Celcinho. A gente ia eu ia pros jogos com ele, né? E ficava maravilhado com aquilo, né? Via a torcida, via ele narrando, o jeito de fazer, né? Que para narrar você tem que ter o dom, né? Não é qualquer um que faz, né? Principalmente da maneira que ele fazia. Ganhou muitos prêmios. O Faustão foi repórter de campo do meu pai. O Galvão Bueno, inclusive, acho que foi em 2019... Ele e o Galvão foram homenageados na ACESP, né? Que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E o Galvão, no palco, cara, fez uma homenagem linda para ele. Falou, Vanderlei, há 43 anos atrás você me ensinou a fazer os primeiros comentários. O Galvão era comentarista do meu pai. Que né? moral, Então, as hein? primeiras narrações do Galvão, né? Meu pai dava muito toque, cara. Seu pai tinha algum bordão? Porque assim, no futebol... Tinha vários. Tinha um que era gostei! Tinha, né? Ele era conhecido como menininho, porque... Por quê? Porque, cara, apesar de já ter uma certa idade, 40, 50 anos, ele tinha cara de muito jovem. Molecão. Então, até hoje, ninguém dá. Meu pai tá com 80 hoje. Ninguém dá a idade que ele tem, né? A galera olha e fala, meu... Teu pai é um jovem, né? Não só, até na voz. Quando ele começa a falar, cara... É isso que eu ia perguntar. Ele ainda dá uns ensaios assim, de vez em quando? Esses dias, agora, umas 2 semanas atrás, acho que uma rádio chamou ele pra narrar, mas chamou muito em cima, ele não fez. De vez em quando ele aparece, pinta por aí. Porque esse negócio da voz envelhece com o personagem, né? Sim, envelhece. A gente viu com... Eu não lembro quem foi. Acho que foi um dos convidados que a gente teve que imita, que ele imitou o Didi. Aí você vê a voz do Didi mais novo. Foi o Gui Santana. Aí ele mais novo, aí ele mais velho. Muda, né, a voz do cara. Não sei porquê, mas muda. E o seu pai... Não, continua igual, cara. A gente deu uma entrevista pro Milton Neves juntos e também para um outro colega, o Olivério Júnior, esses dias. E, cara, os caras
Pô, continua com uma super voz. Inclusive, o Gui Santana foi aluno da minha mãe também. Que na legal. faculdade. Olha aí, Gui. Olha as conexões aí. O Gui foi aluno dela também, né? E depois, quando ele veio pro Pânico na Band, eu já tava lá, a gente acabou se conhecendo. Ele falou, pô, você que é o Gustavo? Eu falei, sou. Ele falou, pô, tive aula com a sua mãe. Eu falei, sério, legal. cara? E aí, a gente acabou virando amigo também. O Gui é gente boníssima. Muito gente boa. E, bom, a gente tava falando do seu pai, né? Provavelmente ele cuida da voz para manter a voz um bom tempo assim intacto. Ele sempre... Cara, meu pai sempre gostou de tomar uma cervejinha, de tomar um É negócio. o lubrificante. Mas sempre... Eu via muito, assim, quando era criança, ele gengibre, próximo de jogo, assim, ele não bebia gelado, cuidava realmente da voz, porque é a profissão, né? Sim. A voz dele é o ganha-pão, é o trabalho. Sem a voz, o cara não é nada. Exatamente. Então, ele cuidava muito da voz, tinha muito cuidado com a voz, né? Eu acho que o Galvão tem até seguro Não tem um negócio assim? Seguro da... Bem provável que tem voz, seguro assim. para tudo hoje. Eu né? acho que tem um seguro. Mas esse rapaz da comunicação, da produção, começou a vida dele na balada. Opa! É verdade, cara. Verdade, assim como o Celcinho, né? O Jedi da noite paulistana. O Jedi da noite, de São Paulo. Esse aí era terrível. Eu adolescente, sempre gostei muito de sair de noite, né? Baladinha e tal. Então, muito novo, aí, uns 13 anos, 12 anos, eu comecei pro Extravaganza, né? Era uma balada que tinha ali na Henrique Schaumann. E aí surgiu um convite. O pessoal falou, pô, você tem tanto conhecido. Extravaganza era dos telefoninhos, né? Isso, exatamente. Do Chiquinho Ceni. Chiquinho Ceni. Tinha uns telefoninhos PABX, na né? mesa, E aí, naquela época, o cara... Né, tinha uma mulherada na outra mesa ali, o cara pegava o telefone, discava o ramal da mesa, ligava, falava, oi, tudo bem? Então era... Isso era tecnologia para nossa geração, cara. Porque assim, era o WhatsApp. Pô, como você vai chegar... Era o WhatsApp da época. Exatamente. E não tinha embalada nenhuma em São Paulo esses telefoninhos, né? E aí, na época, uma das chefes de produção lá, chefe de promoção, era a Janaína Máximo. E aí eu sempre ia com muitos amigos, ela, poxa, você tem muitos amigos, você não quer vir trabalhar com a gente na promoção e tal? Eu falei, legal. Né? Qual que é a vantagem? Entra de graça na balada, não sei o quê. Pra nós Já tá no lucro, era né? Não, era R$15 de economia por semana. R$15, tá, gente? Não estamos falando de nada demais. E aí eu comecei aí fazer as matinês. Cara, e com 13 anos, 14 anos, eu já ia nas noitadas, já. Que eram as pesadas, O famoso né? As mais gato fortes. para poder entrar. Exatamente. Só que como eu trabalhava na casa, então os caras nem... Era o chaveirinho, o mascote lá. Então os caras falavam, não, ô Gustavinho, vem, entra já. Mas não bebia. Olha, você quer que eu fale a verdade? Oficialmente não. Vou falar. Os bastidores, a gente sabe que A gente tomava, ia pro bar antes, tomava um shot, uma dosezinha e depois ia pra balada pra curtir, né? E durante a semana ia pra escola e fazia a promoção pros amigos e tal, os amigos mais velhos para irem à noite e os amigos mais novos para irem na matinê. Comecei assim. E assim foi um bom tempo. Também tive banda, toquei samba. Eu também tive banda, mas no seu é o oposto. O senhor era do rock, o senhor era do rock. Rock and roll e você é do samba. Cara, eu sou muito musical, gosto de tudo, todos os estilos, sou bem eclético. Você tocava ou cantava? Eu tocava e cantava. Opa, Daqui a pouco a gente já pediu uma palhinha, daqui a pouco como é que é? Na voz. Eu ia ter trazido um cavaquinho, né, cara? Pô, não trouxe, como é que pode? No próximo, você está intimado a trazer Vou um trazer cavaquinho o para dar uma cavaco, palhinha o pra nós. violão, a gente... Opa, eu sou bom de pandeiro também, dá pra fazer já uma dá pra banda fazer um aqui, hein? grupo já. Campainha a gente toca também. Não toco nada, a gente tenta arranhar aqui, fazer um pagodão. E aí toquei bastante tempo também, tive um grupo de samba e aí a gente tocava em tudo quanto é casa noturna. E aí quando eu fiz lá 18 anos, eu parei de tocar, fui fazer faculdade de análise de sistemas. Nada a ver com jornalismo. Nada a ver com jornalismo, por quê?
rolou um pouco de pressão assim dos pais, né? Eu falei assim, poxa, eu vou pro jornalismo. E aí minha mãe, meu pai, poxa, cara, tem certeza que é o que você quer? Né? Jornalismo não é todo mundo que né, é bem remunerado, Sim, sim. trabalha pra caramba, né? E aquela época era uma coisa mais... Era muito mais difícil que hoje, né? Hoje talvez seja mais fácil. Cara, eu acho que não. Eu acho que antigamente o jornalismo tinha um pouco mais de glamour, assim. Exatamente. Eu acho que era mais era uma coisa mais lúdica, assim, Mais romântica, né? romântica, mais Você- glamurosa e tal. Hoje talvez não tenha tanto isso, porque principalmente eu acho que com a internet, com esses novos meios de comunicar, né? Porque hoje você comunica por rede social, pela No internet. celular você A gente- consegue ter um programa. A gente Então- deu um exemplo aqui dos telefoninhos, mas era mais ou menos assim que funcionava pra gente tentar paquerar. Hoje em Exato. dia não. Exatamente, né? Pra você zaralha, exatamente. Então era um negócio mais lúdico, mais glamuroso. Eu acho que antigamente talvez fosse talvez um pouco. É porque para você realmente trabalhar numa emissora, cara, eu vou chegar nessa parte ali, mas não é tão simples, é muita gente, né? Para poucas vagas, né? Assim, enfim, na Bandeirantes mesmo, a Band ela tem um grupo muito forte, né? Tem o Band News, Band Esportes, Sim. Terra Viva, são 6 canais de televisão. Fora São Paulo, né? Fora de São Paulo ainda tem Não. São 6 canais de televisão, porque tem os canais fechados e a Band, que é a Fora TV as emissoras aberta, né? que representam fora de São Paulo. Isso, mas são algumas têm As filiadas, programação né? Filiadas, né? algumas têm programação própria, outras só replicam o sinal de São Paulo, né? Então é um grupo muito grande, tem muita gente trabalhando no grupo, assim, né? Mas, enfim, na mesma proporção que tem muita gente trabalhando, também quando surgem vagas, tem muita gente para cada vaga, né? Eu entrei em análise de sistemas, fiz o primeiro ano, porque meus pais falaram, pô, não vai, isso aqui. Eu falei, então eu vou para análise. Já no primeiro ano de análise Eles não de queriam sistemas... que você fizesse. assim, na verdade, meus pais sempre falaram assim, ó, faz o que você é afim de fazer. Tanto em religião, quanto em... Eles nunca me forçaram a nada. Sempre Dava essa assim, ó, liberdade pra cara, você, né? faz o que seu que você coração decidir. manda, o que você é afim de fazer, o que você tem tesão de fazer, né? Enfim. E aí eu fui nesse caminho e já no primeiro ano consegui um emprego legal. Fui trabalhar na Spread, que era uma terceirizada da IBM, e a gente mexia com automação bancária. Então, por exemplo, estava montando uma agência do Santander, do Itaú, X. Esse banco tinha um contrato com a IBM, aí a gente ia lá montar. Então, montava os computadores, montava a leitora, digitadora, rede, cabeava a rede, fazia essas coisas. Cara, e na época, assim, pagava super bem. Sim. Então, na época, isso aí em 2001, eu sei lá, ganhava assim, sei lá, 5 pau. Os caras bancavam a gasolina e bancavam por cada computador que a gente montava. Então, montava um computador lá, na época acho que era R$ 72 por computador. A gente pegava uma agência para montar 10 Muito computadores, bom, hein? 720 pau, Mais o salário. mais o salário, a gasolina você não gastava nada. Então, assim, É que eu acho que a mão de obra na época também não devia ser tão grande assim, né? O mercado você imagina era o mais mercado, restrito. Mais exatamente, restrito, não tinha tanta gente trabalhando com essa área de TI. Não tinha gente especializada. Isso. Então, assim, eu, moleque, eu moro sozinho desde os meus 17 anos. Então, com apartamento, carro, tudo, pô, com um salário ali que eu não tinha filho, não tinha esposa. Vamos não falar tinha... um português. Ele voou. Cara, era para gastar na noite, né? E aí, trabalhei lá mais um tempo e depois acabei saindo, porque no ano seguinte entrei na faculdade de jornalismo também. Então, eu fazia análise de sistemas pela manhã. E à noite. À tarde, eu comecei a trabalhar na agência USP de Notícias. Que aí né? foi o que te abriu o leque para... E fazia faculdade de jornalismo à noite. Então, meu dia era todo preenchido, né?
E depois da faculdade de jornalismo, a gente ia para as festas, para a noitada. Esse é o lado B da vida. Era o lado... Era a hora do lazer. O lado AA da vida. Pode ser o lado A também. E aí, depois que entrei lá na agência USP de Notícias, cara, gostei muito. Falei, cara, é o que eu quero. E aí, no ano seguinte, em 2003, a Band tinha um convênio com a faculdade que eu me formei, que é a FIAM, FMU, né? Sim, que era que você fazia na Unidade Morumbi, que era na Unidade daí. Morumbi, E aí surgiu lá 2 vagas. Tinha uma vaga no jornalismo e uma vaga no esporte. E aí, na época, eu comentei com a minha mãe. Falei, tem uma vaga lá na Band de estágio, não remunerado, para ganhar R$0. Sair do que você ganhava. Ganhava bem já. Né? Eu falei, Vou arriscar. Eu vou arriscar, eu vou tentar essa vaga na Band e tal. Aí ela falou, mas pelo amor de Deus, vai pro jornalismo, não vai pro esporte. Aí começou a briga de pai e mãe, né? Aí eu falei, pô, você tá de sacanagem, mãe. Não, eu quero o esporte, né? O esporte é que... Foi o que te encheu os olhos desde criança, né? Cara, e quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu me afiliei na Atlética. Então, em 2002, eu virei diretor de esportes da Atlética, da comunicação, da FIAM. E em 2003, eu já era presidente da Atlética. Entendeu? Então, assim... Era o destino. Cara, muito, né? Vai ser... E assim, na Atlética da faculdade... Cara, esse ano de 2003, eu corri atrás assim, falei, cara, vamos... A faculdade não ajudava financeiramente, né? Ela, próximo ao Juca, ela bancava os ônibus que levavam a turma para os Jogos Universitários de Comunicações e Artes, que era... Que é uma coisa maravilhosa para quem nunca foi. Festa demais. E eu realmente, em 2002, eu ainda curti um pouco. Em 2003, eu já não consegui nenhuma festa, cara. Porque a gente trabalha muito, assim, no Juca... Porque são várias modalidades, né? Então tem basquete feminino e masculino, vôlei feminino e masculino, futebol de campo só masculino, futsal masculino e feminino, tênis de mesa, natação. Hoje feminino, né? Hoje até acho que tem a categoria feminina. Né? Cara, não sei se nos Jogos Universitários tem. Mas assim, é muito atleta e muita gente... A logística para isso aí é grande. É enorme. Uma produção enorme, grande. Gigantesco, cara. Gigantesco. Além de que ainda sempre tem um cara que arruma uma briga na arquibancada, tem uma confusão, e aí à noite você vai para a reunião da Liga, né? Que eram as 8 faculdades, Metodista, Mackenzie, PUC, FAAP, FIAM, USP... Casper Libero. Tinha mais uma, agora me perdoa. Quem eu esqueci aí, me desculpa de não lembrar da oitava. Enfim, e aí dava aquela brigaiada. Não, vamos tirar ponto porque uma torcida da FIAM causou. Vamos tirar ponto. Pior do que uma torcida organizada de futebol. Cara, não chegava naquelas brigas tão grandes, mas assim, já rolou... Era quente, o negócio era quente. Era tenso. Cara, já rolou briga pesada, já rolou briga pesada. E tinha tudo isso, né? Tinha um lado legal, mas sempre tem uma galera que bebe um pouco a mais, exagera e... A gente tá falando isso em 2002, 2003. Imagino que hoje deva ser da mesma forma, eu creio. Não sei, cara. Faz tanto tempo que eu não sei. Eu acho que já passou a nossa época. Eu tô tanto tempo fora que eu já não tenho ideia. Mas aí eu fui fazer a prova na Band. Na época, acho que mais de 200 pessoas fizeram... 200, 300 pessoas fizeram a prova. Porque primeiro você faz uma prova. E depois eles selecionaram aí umas 30 pessoas para entrevista. Então, aí a gente foi fazer a entrevista e primeiro a gente foi no esporte, então eu cheguei muito cedo lá, cheguei, sei lá, umas 6:30 da manhã, a gente foi para o departamento de seleção, subimos para o esporte e eles foram entrevistando pessoa por pessoa. Eu lembro todos já direcionados para o esporte. Todos direcionados para fazer essa entrevista na vaga que tinha no esporte. Aí eu fiz a entrevista no esporte com Gilmar de Almeida e Tatiana Saad. A Tati, inclusive, é chefe de redação até hoje lá, minha chefe, parceiraça. Adoro ela, gente finíssima. Vamos convidar a Tati para vir aqui também, por favor, né? Vem contar suas histórias aqui. Essa é demais. E aí, eu fiz a entrevista com eles.
E aí eu falei um pouquinho, né? Falei, olha, eu tenho bastante experiência em esporte, eu gosto muito. Eu conheço não só de futebol, como outras O modalidades. nome do seu pai não ajudou em nada. Nada, cara. Porque tem Zero. muita gente que quando pensa, o pai dele já era influenciante. Não, e tal. Zero. Legal. Zero. Pra te falar, eu nem na entrevista... Quando eu entrei na Band, tipo, 1 ano e meio depois, o Luciano Borges, que era o chefe de reportagem, falou, vem cá, cara, você é filho do Vanderlei Ribeiro? Eu fiquei sabendo que o filho do Vanderlei estava trabalhando aqui. Eu falei, Sori, pô, você tá trabalhando aqui com a gente 1 ano e meio, não falou nada. Porque, sabe... É melhor, né? Você não queria esse vínculo, né? Você queria seguir teu caminho ali sem vínculo. Não questão Sem de referência vínculo. também. Eu tenho, Você cara, quer seguir o seu caminho, eu tenho um criar a sua orgulho, eu trajetória. tenho um orgulho demais do meu pai. Mas é justamente isso, de repente, de falar, ai, pô, tá aqui porque o pai Sim. trabalhou. Não. Cara, tanto é que eu fiz todo o caminho, sabe? Meu pai não deu um telefonema e meu pai nunca trabalhou na Bandeirantes. Inclusive, quando chamaram ele para trabalhar na Bandeirantes, ele até fala, poxa, eu fiquei chateado de ter falado não para a Band. Ele continuou, não sei se foi na Jovem Pan ou na Globo, e não veio trabalhar na Band, né? E ele fala para mim, ele fala, poxa, porque eu falo para ele, fala, pô, pai, a casa é sensacional, né? Eu tô muito tempo ali, então eu já me sinto em Você se casa. sente em casa. E ele fala, poxa, eu me arrependo de não ter ido na época, né? Porque ofereceram bem mais do que ele ganhava até na E Globo. por que ele não quis ir, assim? Cara, Alguma questão especial? Eu não me lembro, mas é porque também na Globo ele também tinha muita identificação, né? Uhum. Eu tinha muitos anos lá na Globo e CBN, né? São 20 anos. Foram 21 anos só de Rádio Globo e CBN, né? É muito tempo. É, muito tempo. Então, ele já tinha essa identificação toda e acho que não me explicou assim exatamente o motivo, mas acho que pode ter sido isso, né? Enfim. E aí fiz a entrevista, cara, a gente voltou para a seleção, foi muito louco, né? Porque a gente voltou para a seleção e a menina começou a perguntar, e aí, vocês foram bem? Uma galera na sala, né? Vocês foram bem? Chegou em mim, eu falei, eu acho que eu fui bem e tal. Ela falou, agora a gente vai esperar, Era porque... uma vaga apenas. no esporte era uma vaga. Estagiário não remunerado. Ou seja, Para estagiar sem ganhar nada. E aí ela perguntou e eu falei, acho que eu fui muito bem. Eles me fizeram, inclusive, algumas perguntas sobre esporte e eu respondi, fui bem, né? Acertei tudo que eles me perguntaram e tal. Aí ela falou, agora a gente vai esperar. E nisso já tinha passado, assim, pelo menos umas 3 horas. Já era, sei lá, quase 11 da manhã. Ela falou, agora tá chegando o próximo horário do pessoal, porque o pessoal que faz a entrevista do jornalismo chega um pouco mais tarde, né? Porque os programas são mais tarde. Então, vou encaminhar vocês pro jornalismo agora para fazer a entrevista lá no jornalismo. Nisso que ela falou, que ela falou isso, tocou o telefone. Aí ela saiu, a menina saiu, atendeu o telefone e voltou. Falou, pessoal, então vamos lá todo mundo, menos você. aí você falou. Falei, puta, falei alguma besteira, os caras vão me ferrei. mandar embora. Porque quando você é mais novo, você tem essa sensação. Os caras vão me mandar e vão falar, volta pra casa, né? Aí aquela cara de assustado, falei, o que eu fiz de errado, né? Aí eu falei, mas por quê? Deixa eu fazer a entrevista no jornalismo. Ela falou, não, o pessoal do esporte ligou aí, falou que gostou muito de você e você começa segunda-feira. Aí todo mundo, parabéns. Eu falei, puta, que legal, E o outro tal. pessoal... E fiquei super empolgado e tal. Na segunda-feira já comecei trabalhando e fui para edição, né? Meu primeiro dia lá, eu cheguei e falei para os caras, eu não tenho domínio de nada, né? Da edição, nem nada. Enfim, não. Já vai para uma sala e vai trabalhar, cara. Pega texto e vai e tal. E aí eu tive muitos bons professores lá, né, cara? Tem o Charles Mills, que é o diretor do programa da Renata Fã, do Jogo Aberto. O Tocha, né, que é o Leandro Reale, também é chefe de redação lá. Hoje, na minha época, eles eram fechadores de alguns programas e também editores. E os caras me ensinaram muito, né? O Charles, ele fechava o programa e falava, moleque, senta aqui do meu lado, vem escrever umas cabeças de programa. Então... já estagiário,
eu já escrevia cabeça de programa, eu já muito rápido aprendi a editar. E naquela época nós não editávamos sozinhos. A gente tinha um editor de vídeo. Então era um editor de texto e o editor de vídeo, né? Então o cara operava a máquina. Cara, eu te digo assim, em 3, 4 meses eu já estava operando o equipamento dos caras de vídeo. Às vezes, rápido, hein? às vezes não tinha Prodígio, um cara né, lá. diria? Opa. Às vezes não tinha um cara lá, eu mesmo pegava e já começava a editar a matéria. E o estágio sem remuneração durou quanto tempo? Cara, olha, eu me esforcei bastante lá. Durou aí pelo menos uns 6 meses. Depois disso, eles me contrataram como estagiário remunerado, né? E Que não é grandes coisas, né? não, era Mas pouquinho. pra quem coisa. Pra quem não tinha ganhava nada, remuneração, pô, pra quem ganhava não ganhava alguma nada já é algo, né? Cara, vou falar isso em 2003, assim. Ajuda coisa de custo. É, uma ajuda de custo. E nessa era- época você ainda estava na análise de sistemas ou já Cara, tinha deixado de já lado? Eu tava estudando ainda. Não, 2000, eu me formaria em 2003. Você desistiu, então. Não, me formaria em 2004. Eu fiz o 2003 inteiro e em 2004 eu tranquei a faculdade. Uhum. E você fez direito também? Cara, isso Pô, o cara mais, fez tudo, bicho. mais pra frente. Mais pra Você frente. fica todo resguardado ali, né? Qualquer problema jurídico, tô aqui, eu, pá. Problema jurídico a gente sabe. Se tiver um problema no computador, me chama. Ô, louco, hein? Ó, 1001 facetas de Gustavinho. E aí, pouco tempo depois, eles me contrataram de assistente de produção, né? E aí, naquela época, tinha o Cajuru, depois o Cajuru saiu, entrou o Luiz Ceará para fazer o programa e depois o Datena, né? E aí, eles contrataram o Roberto Avalone, também, acho que foi em 2004, para fazer um programa de domingo, uma mesa redonda lá. O Avalone era da Gazeta, né? Ele, o Chico Lang, que faziam aquela bagunça bem divertida, que era um programa, pô, Maravilhoso. Já mesa final redonda, de domingo. final de domingo era, quem gosta de esporte sempre colocava esporte lá. tem que ter a bagunça. Tem, né? Era o programa predileto. A resenha, Era tem um que ter a barato, né? resenha. Os dois discutindo, quebrando pau, Na época, a era... Gazeta era um pouco de referência no esporte, porque ela tinha o jornal, né? O jornal era muito forte, a Gazeta Esportiva. Mas o Mesa Redonda também, né? Referência, sempre foi referência. E a Band também, né? O canal sempre foi um canal do esporte, então sempre foi muita referência ali. Eu caí numa escola muito boa ali, sabe? Com uma galera muito legal. Então, eu aprendi muito. E como eu tinha esse jeito meio desenrolado, eles contrataram um produtor que veio da TV Cultura. E eu me lembro na época, sei lá, eu ganhava coisa de R$600. E trouxeram esse produtor, e o salário acho que era uns 3,5 pau, assim, né? Opa. De salário. E trouxeram ele e não deu certo, não conseguiu desenrolar. E aí contrataram um outro produtor também. E você de olho lá. E você só ali na expectativa. Não, cara, te juro, eu não tava nem pensando nisso. É? Na época eu nem pensava. Eu pensava em fazer o meu trabalho bem feito para que Fosse reconhecido. pudessem surgir outras oportunidades, enfim. Sim. E aí eu trouxeram esse outro produtor, o produtor também não foi bem e mandaram embora. E aí o Júlio Fracino, que é um amigo que era um produtor lá na época, ele trabalhava na chefia de reportagem, né? E aí o Júlio falou, cara, na pauta, né? Ele falou pro diretor nosso na época, que era o Carlos Gomes, ele falou pro Carlos Gomes, ele falou, CG, pô, o Gustavo, cara, ele é muito desenrolado, meu. E na época de estagiário, para você ter ideia... Isso, você ainda estagiando, né? Eu estagiando, assim, o pessoal... Nessa época que eu virei produtor, não. Eu já não estava estagiando, eu já estava contratado de assistente de produção. Mas eu, de estagiário, eu falava para os caras, falava, meu, acabava o programa, era muito legal isso, né? Acabava o meu horário, eu saía... e ia ver os outros programas, como é que os caras posicionavam luz, como é que os caras posicionavam câmera. Eu sentava com os caras da técnica e falava, meu, mas como é que funciona isso e aquilo? Curioso, né? Cara, eu aprendi muito mais nessa escola, quando acabava o meu horário de trabalho, indo Do que fuçar, no seu horário. do que na própria faculdade, né?
Porque A prática é sempre melhor. muito, né? muito. Acho que assim, tem que andar ao lado, porque o conhecimento Sim. que a faculdade te dá é importante, mas Claro. você botando a mão na massa ali diariamente, facilita, né? você aprende demais. E eu me lembro bem até, e a Marlene Matos era diretora artística na época da Bandeirantes. A Marlene Matos da Xuxa. Da Xuxa. Da Xuxa. E eu gostava de ver a Marlene Matos trabalhando. Eu me lembro que a gente teve um programa que chamava Mulheres de Atenas, que foi na Olimpíada de 2004. Me recordo desse. Porque é a Olimpíada de Atenas, então foi Mulheres de Atenas. Então contratou um casting de mulheres para fazer o programa, né? E aí eu lembro que eles estavam afinando o estúdio, tal, antes de começar os programas e tal, eles estavam afinando, organizando o cenário e tudo mais. E aí um dia eu terminei meu horário, desci para ficar zapeando. Eu gostava de entrar nos estúdios e ficar olhando as coisas. Observando lá tudo. E aí a Marlene Matos estava no switcher e os caras estavam afinando a luz e a luz não estava chegando, não estava ficando boa a luz no sofá, né? No cenário. E aí os caras mexem no sofá para cá, não, os caras mexem na luz para cá, mexem na luz para lá. Pô, a luz não tá boa. Aí daqui a pouco desce a Marlene Matos. Gente, ela desceu, entrou no estúdio, falou: gente, se a luz, vocês estão mexendo na luz e a luz não está chegando, é simples, né? Não estava chegando no ponto certo que sim. tinha que ficar de iluminação. Gente, pega o sofá aí. Pediu para os meninos pegarem. O sofá e levar até o... Cara, puxou o sofá para frente. Mudou tudo. Olha aí agora. Não, chegou, afinal. Aí eu falei: cara, olha essa mulher trabalhando, cara. Que incrível, né? Experiência. Experiência né? é tudo, né? Exato, cara. E aí eu comecei a prestar atenção principalmente nesses detalhes. E eu acho que isso me ajudou muito também, né? E aí, enfim, o Julinho falou lá com o Carlos Gomes e falou: cara, o moleque é todo desenrolado, cara, fala bem e tal. Traz ele pra produção. E aí o CG veio, me chamou e falou: cara, é o seguinte, eu quero te colocar na produção. E o que você acha? Eu falei: eu acho bom, só que é o seguinte, eu quero ganhar um salário que os outros produtores ganhavam aí. Justo. Aí ele falou: não, tá bom, vamos te dar um aumento e tal, não sei o quê. Me deu uma bela enrolada, me deram... Faz parte, me né? deram um aumento pequenininho, mas, pô, ele é um Eles baita queriam cara, ele é um baita cara. Queria que você provasse, né? Não, um baita cara. Entrei pra produção e ainda falei pra ele, você vai me mandar embora rapidinho, que nem você mandou os outros, mas tá bom, Vamos né? tentar, né? Vamos Vamos- tentar aqui. vamos Teve tentar. 20 anos? É. Aí, cara, eu meti a cara, eu ia pra treino, pra jogo, pra tudo, todo dia. Acabei fazendo... A primeira produção foi em qual programa? Desculpa a pergunta. Então, eu fazia o Esporte Total, né? Que era um programa do meio-dia. Que hoje é domingo? É os domingos, é isso? Não. O Esporte Total hoje, quem apresenta é o Fernando Fernandes, o Fernandinho, que também é um grande parceiro, foi também um baita professor para mim. E o programa do Fernando é 1h na Band, todo dia, diário. É o Esporte Total. Mas o Esporte Total na época era ao meio-dia, né? Então, esse programa era um dos que eu fazia. E depois eu comecei a fazer o programa do Avalone de domingo. Que, nossa, o programa de domingo já tiveram tantos programas, tantos nomes, que é difícil até lembrar de tantos programas que... A Band realmente teve um período que ela mudava muito os nomes dos programas. Não, nem é que mudava, não é que Porque mudava. vem vários, né? É Um vários seguido do programas. outro, assim. Teve uma época que começava entendeu? 5, 6, 7 horas acabando o jogo e ia terminar acho que 1h. Hoje a gente tem uma programação esportiva, você vê sábado tem um Band Esporte Clube, domingo tem o show do esporte, Isso. tem transmissão de Fórmula 1, tem transmissão de campeonato alemão, tem transmissão... Stock Car ainda tem? Eu lembro que tinha uma época da Stock eu acho que Car. teve Indy, tem Stock, tem Fórmula Truck, Fórmula E. Fórmula E, e são vários eventos. E também, por exemplo, aí tem o Terceiro Tempo, que é um Milton programa Neves. com o Milton, que eu faço também todo Muito domingo. bom. Você Sinal. produz também o meu. Produzo. Então, aí meti a cara. E aí o que aconteceu de legal nesse meio tempo? Eu frequentava muitos clubes e comecei a virar amigo dos jogadores, assim, né? Então, daqui a pouco eu tava frequentando casa, daqui a pouco tava bem amigo dos caras, bem amigo mesmo, Porque assim. o melhor lugar para se encontrar as pessoas e pegar o ponto fraco dela era à noite.
Cara, mas... Porque não é assim, porque o cara tá ali, ele tá desguarnecido, ele tá tranquilo, você vira amigo porque é mais fácil. Não, eu sempre... Cara, eu acabei virando amigo dos caras no centro de treinamento ali, né? Você ia fazer uma entrevista e aí tava ali diariamente, sim. né? Sim, cara, acabei virando amigo de, pô, eu tenho amigos irmãos mesmo que, cara, são meus amigos mesmo, de, sabe, família, se conhecer, de Legal. passar férias junto. Eu tenho, pô, grandes amigos aí dentro do futebol, né? E aí, cara... O seu time isso você não revela, né? Não, eu não tenho problema de falar. Eu sou palmeirense. Avante Eu palestra. sou Eu palmeirense. achei que ele não ia falar. Não, mas eu tenho amigos em todos os clubes, cara. Os caras sabem. Gustavo é um cara bem visto. Inclusive, assim, até os caras do Corinthians, às vezes eu fazia churrasco em casa e falava, ó, pessoal, às vezes eles faziam churrasco, me convidavam. E aí os caras do Corinthians até brincavam. O William Capita, um abraço pra ele, que é irmãozão. A gente brincava muito na época. E aí o Capita falava, mas se é no jogo Palmeiras e Corinthians, eu falava, irmão, eu vou torcer pra você fazer 3 gols. Mas o Palmeiras 4. Muito boa, muito. O Palmeiras 4. Você não se compromete, mas também... Olha, eu tô te ajudando, Cara, More. e é o seguinte, e se for outro jogo, eu vou torcer sempre pros meus amigos. Sempre pros amigos, cara. Diferente do clube. Que eles Sempre pros amigos, entendeu? A gente torce pra... Pô, a gente se conhece há um tempão. Pô, eu torço para que você tenha sucesso. Você é meu amigo, independente da torcida do time, a gente quer que os amigos nossos tenham sucesso onde quer que... A realização de um projeto de um amigo é uma coisa prazerosa pra gente, né? Pô, Pra quem tem coisa melhor que isso? não tem. Cara, é sensacional a gente ver os amigos bem, cara. Eu sou assim, eu gosto de ver meus amigos bem, cara. Bem, você tá bem, pô, sensacional, irmão. Isso é bom. Né? E se tá na ruim também, se eu puder ajudar, a gente ajuda. Se não puder, a gente tenta, entendeu? Sempre, a gente quer ver os pra quem amigos... não sabe, o Gustavo é um cara com um coração bom, ajuda bastante as pessoas. Precisou do Gustavo, é 3 horas da manhã, você ligar. Fala, irmão, o que você precisa? Olha, show de bola. É pau pra O toda hora. Celcinho me conhece há bastante tempo. Minha mulher fala isso assim, às vezes até. A gente, principalmente época de carnaval, a gente sempre conhece muita gente, consegue ingresso de muita coisa. Show, a galera pede, consegue. E às vezes em cima, né? Puta, me arruma um ingresso pro camarote X. E, meu, são dois, são três, vários, né, cara? Aí tem que ligar pro Celcinho lá. Cara, não, vou te falar, cara, e a gente quando dá, eu dificilmente eu falo não pra alguém, eu tento, falo, ó, não a gente já tem, vamos tentar ajudar sempre. Enfim. Mas você falou que, pegando o gancho, você ficou amigo de muitos jogadores. Os jogadores, eles têm uma fama, né? De baladeiro, né? Mentira isso aí, cara. Né? Se dizem, eu não sei, dizem. Eu acho que isso é calúnia, depende do jogador. Cara, depende muito. É verdade, cara. isso daí você chegou a fazer alguma brincadeira aí? Já, saí muito com o jogador. Só que naquela época não tinha o celular que nego gravava na balada, né? O celular que o Neymar manda o segurança pegar na entrada. Hoje, cara, você vai pra uma festa aí, você tá propício a um cara botar um telefone na tua cara e gravar você e te prejudicar. E entendeu? Às vezes pegar um trecho de uma coisa que totalmente sem conexão nenhuma. Cara. A exposição é muito maior. Irmão, eu sou daquela... Eu acho que assim, o jogador tem que desempenhar o papel dele dentro de campo. Se o cara chega lá, faz gol, joga a bola dele, cara, o cara tem vida fora também. Ou você acha que é só a gente que gosta de encontrar os amigos, de tomar um chopinho? Cara, o cara tem que ter... Né? Eu acho que hoje, assim, já há alguns anos, a cobrança é muito forte em cima dos caras. Por quê? Mudou tanto? Porque hoje o jogador não ganha a mesma coisa que ele ganhava nos anos 80, nos anos 70. É muito mais. Então, tem patrocínio por trás também, o cara, cobra. Exatamente. Então, hoje, o cara é muito mais cobrado. O cara tem uma obrigação de passar uma boa imagem, de passar... Sabe? Mas se você pegar lá atrás, cara, tinha muito jogador maluco. Como também tinha muito jogador... exemplo, cara. Por exemplo, o Zico é um exemplo de cara, pô... Sabe? De caráter, de... Pô, é um baita cara. E sempre tem uma carreira que não tem
Uma mancha. uma mancha. Todo mundo fala bem dele, né? Você entendeu? É um baita cara, atende todo mundo. Cara, pode ter uma fila aqui de 100 pessoas. O Zico, ele pega, atende, autografa, para. É um baita cara. É um baita cara. E a gente Eu tô elogiando porque eu tava fazendo a direção do programa dele no Band Esportes também, que é o Resenha do Galinho. Legal. E a gente tava gravando. Novidades por aí. Eu chamo ele e falo, meu apresentador. É uma honra, né? Tá do lado de Uma honra. um ícone cara. do futebol Um brasileiro. ícone. Esse cara, assim, não tenho o que falar. Um grande ídolo. Eu tenho muito prazer de trabalhar, de fazer um programa junto com ele aí. E você falou de produzir, trabalhar junto. Então, qual foi o primeiro programa que você produziu sozinho, assim, desses 20 anos? O primeiro? Então, o Esporte Total acho que foi onde eu comecei ali, né? E aí começou a dar muito certo, porque eu comecei a ter uma relação muito bacana com essa galera. E aí eu tinha acesso fácil. Então pegava pros caras e ligava direto para. Eu tinha agenda do Brasil inteiro, cara. Entendeu? Eu precisava falar com um jogador, às vezes, sei lá, do Nordeste. Eu talvez não tivesse o telefone, mas eu via quem eram os caras que já tinham jogado com ele, que eram meus amigos, aí eu pedia, os caras me passavam e eu conseguia. Legal. Então eu conseguia falar como hoje funciona. Network, também. né? Como funciona? Exatamente. Hoje continua igual. Então tem esses caras, assim, né? Hoje os clubes estão muito mais fechados, né? Hoje os clubes, por exemplo, quase não abrem treino pra gente fazer. Porque, infelizmente, existem bons profissionais, existem aqueles profissionais que agem por maldade, né? Cara, eu nem acho que é isso. Eu acho que hoje, pros caras, tá muito mais fácil. Porque, até pro jogador. Porque imagina, o clube não tá numa fase boa. O jogador, o treinador, o diretor, o presidente... Aliás, diga-se de passagem, quase todos de São Paulo não estão numa fase tão boa, né? O Palmeiras... Não, tirando o Palmeiras, a maioria tá... Enfim, o cara ter ali a imprensa todo dia, o cara tem ali que tá dando entrevista todo dia explicando o momento ruim pro cara, A exposição entendeu? aumenta também. Mas assim, quem perde desse lado? Quem perde são os patrocinadores, porque a televisão não tá lá todo dia mostrando o backdrop, mostrando o que o cara mostrando, sabe? Não tá... que tem um acordo, né? Ele tem que dar tantas entrevistas por semana, né? Não. Não tem mais? Isso não... Teve um período que teve isso. Não. Não o jogador. O clube de futebol tem que abrir um ou dois jogadores só darem 2 ou 3 entrevistas antes de um jogo importante. Não, assim, geralmente como é que funciona no jogo? O pós-jogo, o técnico vem falar sempre. Com um ou outro jogador. E tem uma zona mista, entendeu? Difícil os caras levarem jogador para coletiva aqui no Brasil. Né? Fora do Brasil, então, sim, acontece desculpa, mais. Minha ignorância. Então é só na Libertadores que tem isso. Na Libertadores é obrigatório levar sempre um. Cara, então, assim, tem algumas coisas que são pagas. Por exemplo, tem uma entrevista, Libertadores, um exemplo, tá? Como Copa do Mundo. Às vezes você paga uma posição X, você paga X em dólar, uma posição, para você ter uma entrevista com o cara. No pós-jogo da Libertadores, se eu não me engano, eles trazem 2 jogadores. É obrigatório. Então, por isso que obrigatório. Acho que na UEFA também. Se eu não me engano, na Libertadores são 2, se eu não me engano, são obrigatórios. Mas tem vezes que o jogador tá de saco cheio, o cara fala, não vou falar. Aí quando o jogador não fala, o clube toma uma punição, uma multa. Né? E tem que pagar um X lá porque o jogador... Porque tá realmente atrelado aos patrocinadores do evento, do campeonato. Né? Então tem essa situação, sim. Mas, cara, é uma coisa que vai de clube para clube, né? De clube para clube. Tem clube que abre mais, tem clube que não abre nunca. Principalmente é isso. A fase tá ruim, por que eu vou ter um monte de jornalista aqui para ficar questionando? É entendível dos dois lados. Né? Só que a gente faz o quê? A gente leva a palavra dos caras pro torcedor. A gente é nada mais, nada menos do que a conexão com o torcedor. O cara que quer ver o clube, que quer saber a notícia, a gente leva isso pro cara que está em casa. O cara que é curioso, o cara quer saber quem o time dele vai contratar. Nesse caso da notícia, né? A notícia. Agora, o dia a dia do clube, eu acho que hoje em dia também os clubes conseguem otimizar por causa da rede social, não?
Também, Celcinho, e vários clubes já têm, inclusive, seus próprios canais. A TV Palmeiras, a TV Corinthians. Os caras geram material. É por isso que eu falo, com então isso não há eles- necessidade de ter tanto a imprensa, no caso. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, tá? Num treino fechado. A gente não sabe absolutamente nada. A gente sabe o que eles querem mostrar. Num tática treino, isso também. num treino aberto, por exemplo, eu tava lá quando o Marquinhos e o Tevez saíram na porrada no Corinthians em 2005. Você tava lá? Eu tava no treino, eu tava lá no Parque São Jorge. Conte pra nós como foi isso. Entrou pra Então, história do futebol. a gente isso. tava lá batendo papo e prestando atenção. Porque quando a gente vai pro treino, a gente fica lá ali de olho, né? Sim. Pra ver se nenhum jogador machuca. Sim. Porque essa é a notícia. A malandragem, no bom sentido, é você prestar atenção no negócio. Porque, por exemplo, já aconteceu de um jogador sentir e sair mancando ali na véspera do jogo. E aí você, o cara machucou. Então você já fica meio de olho. Aí você vai no médico. E aí, doutor? Tal, o que aconteceu? Ah, a gente vai fazer um exame, vai não sei o quê. Aí, naquela época, a gente já sabia, por exemplo, o Corinthians já tinha um laboratório específico que fazia os testes. Muitas vezes eu saía do treino, cara, já ia direto pro laboratório. Agora, você falou E a gente parava lá na frente do laboratório e ficava esperando sair o exame para poder dar notícia. Então, é isso que eu te falo. É assim, quando é um trabalho que não é só você sentar o bumbum ali e ficar vendo o treino. Não é, você tem que estar ligado no que está acontecendo. A sagacidade ali do Tem que ter negócio. E você, 360 pra olhar e você tudo, né? ter a noção depois, pô, é um jogo importante, a véspera de um clássico. Pô, a tua notícia pode impactar muita coisa Claro. no Pra um negócio. lado pro outro. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento, sempre ligado. Por exemplo, na Copa do Mundo, quando o Neymar fraturou a coluna, cara, na hora que ele bateu, eu e o Fernando Fernandes, a gente estava atrás do gol. Na hora que ele subiu, Na hora que ele tomou a pancada ali e já saiu chorando, o Fernando continuou no campo, eu saí correndo para dentro. Isso não pode fazer, porque a FIFA determina que a gente tem um perímetro. a posição que a gente pode rodar. Eu não podia fazer aquilo, mas na sede de fazer a notícia, eu saí correndo, fui na porta do departamento médico. Cara, os médicos já saíram e falaram: ó, ele teve uma fratura na coluna. O Fernando foi o primeiro a dar notícia. Eu já sabendo qual era o hospital, porque a gente vai para uma Copa do Mundo, a gente tem que estar muito bem preparado. Né? Eu já sabia qual era o Aquilo hospital. Foi aqui no Brasil. No Brasil, aquela Copa do 2014. 2014. Eu já sabia qual era o hospital. Se um jogador machuca ali, eu já sabia qual era o hospital tem mais. tudo- Porque a FIFA, tudo mapeado, né? a FIFA manda pra gente: olha, o hospital da FIFA na cidade tal é tal, no Rio de Janeiro é tal, em São Paulo é tal. Então, todas as sedes a gente já sabia. Pode. Eu já sabia para onde o Neymar ia. Então, eu saí correndo com o meu celular. Eu peguei, gravei a ambulância chegando Isso eu lembro. e mandei pelo WhatsApp. No jornal da Band, nos jornais da casa, a imagem era o que? Era do meu celular. Porque eu tive o estalo Sagacidade. de correr pro coisa e gravar ele chegando, entendeu? Enquanto o Fernando dava as notícias lá. E eu falando: ó, já chegou aqui, já tá aqui. Um pouco depois já chegou a equipe com um link. Naquela época a gente não tinha as mochilas, que são os mochilinks, os live views. Hoje é muito mais rápido. Hoje é muito mais rápido, muito mais Já fácil. entra ao vivo Você onde já entra quiser. pronto, né? Você já chega pronto. Naquela época, a gente tinha que mandar um uplink, que era via satélite, caro pra caramba. Esperar a liberação, ou um né, do link, que sinal. era um link que ia rebatendo através das antenas. Então, assim, era um trabalho muito louco. Hoje a gente faz tudo com a mochila. Pô, tá aqui, ó, aconteceu o fato aqui, a gente liga Ao na vivo. câmera, eu entro ao vivo e a gente consegue entrar ao vivo em 2, 3 minutos. Então é um negócio assim, a tecnologia veio para ajudar demais. E ajuda muito, a tecnologia está cada vez mais avançada e cada vez mais você olha a imagem assim, você fala: cara, a imagem tá perfeita, sabe? Sim. E as câmeras, por exemplo, estão diminuindo de tamanho. Estão melhorando tão melhorando. a imagem e diminuindo o tamanho. Inclusive, a Diminuindo o produção tamanho. mostrou uma câmera aqui outro dia que Jesus, Maria José, dá pra ver até Rapaz. os buraquinhos do rosto. Eu falei: Jesus, E não. vem novidades cara, por aí, hein? Aproveitando, vem essas- novidades por aí. O Cadu já me apresentou ali, nem Cadu?
Me apresentou ali uma câmera que veio aí do Japão, foi, cara? Como é que é o negócio? Passou 6 meses para chegar aqui. A câmera é boa aí, vocês vão ver a coisa boa. Agora você falou de Copa do Mundo. O meu sonho é ir para uma Copa do Mundo. O cara foi para 4. Antes de terminar, eu só indagar ele numa coisa. Já conclui a sua linha de raciocínio. Esse caso do Neymar, por exemplo, que você falou Quando eu falo que a gente tem uma visão errada, porque assim, tem a mídia que nem vocês foram levar a informação correta. Muita gente desenhou e falou que o Neymar não tava machucado. E tem a imprensa que faz esse jogo. Por isso que eu falo, tem os bons e os ruins. Mas tem querendo ibope, né? Aí vai inventando história e tal. Você tava do lado, como você disse, afirma que ele machucou na hora. Irmão, a gente dá a notícia baseado na informação. A gente tem informação dos médicos. Os médicos, ele tem uma fratura. Depois ele fez o exame e foi constatado a fratura. Mas o médico de tocar... Cara, o cara é ortopedista, ele sabe que fraturou. Ele pôs a mão ali, ele viu, falou, olha, foi realmente uma fratura. Eu acho que a minha dúvida era essa, porque existe o jornalista bom e tem aquele jornalista que é de clique. Cara, hoje é do clique, né? Celcinho, assim, cara, a notícia, você tem a notícia. A regra básica do jornalismo é checar a informação. Muitas vezes eu recebi informações e notícias e eu não repassei para frente antes de checar. Sabe por quê? Porque, assim, para você construir uma carreira sólida no jornalismo, com informações, um cara ser respeitado, enfim, você tem que ter credibilidade. O jornalista sério, o jornalista bom, ele tem que ter credibilidade. Se você não tem credibilidade, toda vez que você der uma notícia, o cara vai desdenhar. Porque tem realmente tem muita gente que... Mas você não acha que às vezes é um método do cara continuar aparecendo? Porque tem gente que vive disso hoje, não estou dizendo antigamente. Não, tem, cara, mas tem muita gente que não passou por uma faculdade de jornalismo. Tem um cara que pega ali, faz um canal, ou o cara abre um blog, um site de notícia, mas o cara não se liga que essas coisas são básicas no jornalismo. E mesmo para quem não faz, eu acho porque você imagina, eu venho aqui e te falo, Celcinho, olha, o Ronaldo Fenômeno vai voltar a jogar amanhã. É mentira. Não, eu venho aqui e te falo isso. E aí você pega e replica. Olha, o Gaúcho voltou, pô. O Fenômeno também a questão, eu tô dando só um exemplo. A gente sabe que é mentira, mas eu tô dando só um exemplo. A mesma coisa que você fala assim, o Corinthians está contratando o Messi. Eu acho que assim... Cara, um cara me bate essa informação, primeiro eu já vejo quem é o cara. Aí acho que a questão não é nem da faculdade ou não da faculdade. É o discernimento, cara. Porque assim, a pessoa que tem um pouco mais de informação, ela vai falar, mano... Que nem você falou pra mim, é óbvio que eu vou mas falar. Mas isso é uma notícia, assim, eu tô brincando aqui. Sim, modo de dizer. Eu tô dando um exemplo. A gente tem essa na época, o Neto chegou a dar uma notícia do Ronaldo no Corinthians, muita gente desmentiu ele, muita gente. Mas o que aconteceu? O André Sanches saiu da reunião e falou, Neto, fechei o Ronaldo. Como? O Ronaldo vai jogar no Corinthians. O Neto deu, um monte de gente desdenhou. Mas o cara desdenhou e não teve o trabalho de pegar o celular e ligar pro Andrés. Andrés, essa notícia é verdade? Simplesmente porque... A grande maioria faz. Mas tem muita gente que está aqui no negócio... O problema é de quem vai chegar a informação. Um negócio que é muita gente, é o que você falou. Tem muita gente que é caça-clique. O cara hoje quer o quê? Ele quer polêmica, ele quer... Mas é porque dá ibope também, né? Sim, cara. Mas eu acho que o ibope você tem que dar com notícia séria. Sim, claro. Por exemplo, eu acho que o cara tem o direito, se o cara quer fazer sensacionalismo com a notícia, o cara tem direito de fazer. É o perfil do cara trabalhar, é daquele jeito. É o jornalista sensacionalista. Não é o meu estilo, não é... Ele não tem é que ser um pouco... Ele pode se fazer sensacionalismo, mas sendo coerente... Porque assim, claro. tem cara que coloca Irmão, você pega e dá uma notícia. Messi no Corinthians amanhã. Você vem aqui e fala isso para milhões de pessoas que estão te assistindo. Cara, o mundo talvez replique a sua informação. Se sua informação não se confirma... Credibilidade. Cara, a tua credibilidade cai. Entendeu? Então o jornalista precisa ter essa credibilidade. Precisa. Você tem que ser um cara confiável no negócio.
Senão, E imparcial, acima de tudo. Senão você tá morto. Cara, assim, parcial ou imparcial depende do ponto de vista. Porque, por exemplo, tem caras no jornalismo esportivo que declaram seus times e que puxam a sardinha pro lado do time. O próprio Neto, né? O PVC, por exemplo, é o PVC palmeirense, é isso? Cara, assim... E ele não puxa a sardinha, ele faz a coisa ok. Então, mas aí cada um tem um jeito de fazer o teu... né? Cada um tem o seu estilo. Antigamente tinha mais esse negócio Tem o cara de... tem um cara que protege mais o clube, tem um cara que bate mais no clube, tem o cara que, cara, é o estilo do cara, entendeu? Não tem um negócio Falando assim de pré-definido. sim. O cara chega lá e faz do estilo que ele tem que fazer, que ele gosta, que ele, entendeu? Agora eu tinha interrompido ele. Pode concluir sua pergunta sobre... Eu vou refazer, né? Vou refazer. Desculpa. Bom, o meu sonho é ir para uma Copa do Mundo, né? Um baita E o experiência. cara foi em 4 Copas do Mundo. Como é que é isso daí, cara? Essa experiência. Primeiro, quais foram as Copas do Mundo que você foi? Cara, E como foram essas experiências? Cara, eu fiz em 2006 Copa da Alemanha, fiz 2010 África do Sul, fiz 2014 no Brasil, fiz 2022 no Catar. 2018 a gente não fez, acabei não indo para a Rússia, mas tive algumas vezes na Rússia passeando, fui para Moscou, adoro lá, mas não tive o prazer de estar acompanhando a seleção. Desde 2009 eu acompanho a seleção direto em amistosos. 2009 a gente viajou 16 países gravando com os jogadores de seleção, gravando Papo de Boleiro, que era um quadro que tinha na Band do Fernando Fernandes, que era muito legal. Cara, a Copa do Mundo, assim, para mim, não tem experiência melhor para um jornalista esportivo. Se para os caras que são convocados é o máximo, para um jornalista esportivo a Copa também é o máximo. Mais que uma Olimpíada? Cara, para mim sim. Para mim sim, tá? Mas assim, a Olimpíada, como ela abrange muitos esportes, né? Praticamente, cara, são muitas modalidades. É um evento também incrível de fazer, Celcinho. Já fiz algumas Olimpíadas e gosto bastante. Mas assim, Copa do Mundo, cara, é uma loucura, assim. A gente, todas essas Copas que eu fiz, eu cobri seleção brasileira. Então a gente não tem hora para entrar, trabalhar e não tem hora para sair. É isso que enquanto a gente não dá notícia. É isso cara. que eu ia te perguntar. Então, assim, a gente começa o dia, principalmente quando tem um fuso muito grande, como no Catar a gente tinha 6, 7 horas de diferença. A gente acordava muito cedo, então ia para os treinos do Brasil, fazia todas as entradas. Então, são vários produtos, vários programas que a gente tem que atender. Então, é muito tempo no ar, é muito tempo trabalhando e muito tempo caçando entrevista exclusiva, caçando notícia, né? Caçando em 2010, na África do Sul, eu me lembro que foi um dia muito puxado, assim, a gente tinha trabalhado aí, sei lá, pelo menos umas 14, 13 horas já de trabalho. E a gente sentou, sei lá, 11 horas da noite, 10 horas da noite, para jantar num restaurante. Fernando Fernandes, Nivaldo Decilo, um cinegrafista. E aí o chefe de reportagem me ligou e falou, cara, acabou de sair a notícia de que o Morumbi não vai ser sede Da Copa. Não vai ser estádio da Copa. Eles vão construir um estádio novo, que seria a Arena do Corinthians, né? A Neoquímica Arena. E aí os caras não vai ser estádio da Copa. Isso cara, sei lá, acho que era umas 11 e pouco. Lá vai você. Da noite. Não, um prato não tinha chegado na mesa. A gente tinha pedido um vinho para tomar um vinho, dar aquela relaxada e descansar pro dia seguinte. Justo. Aí ele falou, preciso entrevistar o ministro dos esportes e preciso entrevistar o presidente da CBF, que era o Ricardo Teixeira. Aí eu falei, tá bom, vamos achar. E ambos estavam lá. Estavam os dois na África do Sul. Eu liguei pro ministro, falei, o nosso hotel era um pouco longe,
A gente não estava no centro de Joanesburgo, a gente estava um pouco fora. E aí liguei para o ministro, falei, ministro, o Orlando Silva, falei, eu preciso de uma ajuda, eu preciso te entrevistar. Saiu a notícia e eu preciso ter essa entrevista, ministro. Não me deixe a pé, não. Ele falou, cara, eu já estava deitado, mas eu vou colocar um terno aqui, vou dar uma lavada no rosto. Pô, Vem legal, aqui no meu hotel que eu te dou uma entrevista. Solícito total, né? Aí falei pros caras, falei, meu, precisamos lá gravar. Os caras, bora. Todo mundo largou para trás o almoço, o jantar, perdão. Cara, todo mundo entrou no carro e falou, vamos fazer a entrevista. Cara, a gente foi entrevistar o Orlando Silva, era por volta de quase 1h da manhã. A gente fez ali 20 minutos de entrevista. Aí saí de lá, consegui, descobri que o Ricardo Teixeira estava num outro restaurante ainda. E aí fomos até o restaurante. Cara, 2h da manhã a gente gravou a entrevista com o Ricardo Teixeira. Cara, aí liguei pro chefe de reportagem e falei, consegui. Ele sabia que você ia conseguir. Falei. Porque todo mundo acha que fazer Copa do Mundo é maravilhoso. A maioria das pessoas que eu vi que já fizeram Copas do Mundo dando entrevista, eles falam, cara, é super desgastante. É maravilhoso, é legal, é o ápice, mas é puxado, né? Ainda mais quando é... Celcinho, eu tive a oportunidade de cobrir a Copa sendo detentor de direitos, né? A Band tendo direito e não tendo direito, Que né? é mais difícil. É mais difícil, muito mais difícil. É correr na subida. É muito, muito mais difícil. Cara, eu te confesso que todo jogo da seleção brasileira, a gente assistindo o jogo, toda vez que começa a tocar o hino, cara... Arrepia. Todo jogo da seleção brasileira, eu fico emocionado. Você entra chega a chorar. Irmão, eu choro. Todo jogo do Brasil. Começa a tocar, arrepia, velho. Eu choro. Mas pra vocês que estão vendo ali... Eu tive essa experiência em 2014, né? Aqui no Brasil, eu fui no estádio. Porra, a sensação é outra. Se a gente tem a sensação vendo... Eu não fui, também quero ir participar de uma Copa do Mundo, né? Como... torcedor, mas se você vai no estádio ver seu time, você já se arrepia, imagina uma Copa do Mundo que assim... Cara, é uma emoção indescritível. Assim, essa emoção eu tive, assim, para mim foi emocionante. Quando nasceram meus filhos, todos eles, os 3, chorei demais em todos os nascimentos dos meus filhos. Você é um cara emotivo. Mas assim, te confesso que todo jogo do Brasil, cara, é uma emoção muito, muito, muito grande pra mim. Eu choro. O Brasil é eliminado. Quando foi eliminado agora no Catar, eu saí do estádio, temos que trabalhar, temos que entregar matéria, temos que fazer uma pancada de coisa. Adiante. Mas, irmão, eu saí do estádio chorando, em pranto, lágrima, chorando muito. Agora eu queria aproveitar esse gancho e o 7-1. Você estava lá. Eu estava lá e eu estava no vestiário. Como foi essa sensação? Cara, foi terrível, assim, porque... cara, foi duro, viu? Você falou que estava no vestiário? Nossa, foi duro. Eu assisti o jogo primeiro, né? Eu assisti o jogo... Mineirão, né? No Mineirão. Eu não estava Eu não estava dentro do campo esse jogo. Esse jogo eu assisti da tribuna. Do Observer City. Eu assisti de um ponto que a gente tem direito de assistir. E, cara, já no primeiro tempo já foi aquele sacode e, assim, ninguém entendia, né, o porquê, assim. Ninguém entendia, né? E eu falo que foi azar do meu cunhado, porque... Sobrou pro cunhado. Ó, cuidado que você vai apanhar chegando em casa, hein? O Brasil tava super bem, cara. O Brasil vindo bem. Eu tava muito confiante. E aí minha mulher falou, eu quero assistir o jogo, né? Porque ela já assistiu... Por exemplo, ela foi na final... Não sei se foi na final da Olimpíada... ou na Copa das Confederações. Que foi aqui. Ela falou, tô chegando aí, quero meu ingresso e vou pro jogo. Meteu Inclusive, a cara... o saudoso Luciano do Vale. Grande. A gente saiu para jantar, ela foi pro Rio. Eu não lembro se foi na Olimpíada ou se foi eu acho que foi na Copa das Confederações, eu acho. Aí ela pegou, foi pro Rio sem me avisar, sem falar nada. Apareceu lá. Aí a gente saiu para jantar. Aí ela falou, Luciano, eu queria tanto ver o jogo. O Luciano tirou o ingresso e falou, tá aqui, o ingresso para você ver o jogo.
O Luciano deu o ingresso, né? E o Brasil ganhou. E o Brasil ganhou, foi campeão da Foi a Copa primeira vez que foi campeão da Copa das Olimpíadas. Não. Confederações já tinha ganho algumas. Já ganhou algumas, já. A Olimpíada, eu acho que ela foi também. Enfim, Então ela é pé nesse jogo, então, por isso que eu falei que o azar foi do cunhado. Porque aí eu tô lá... dizia o poeta, se cunhado fosse bom, não começava com um seu. seu. Ele é um tremendo gente boa, Vitão. Tô brincando. Mas aí a minha mulher pediu, falou, eu queria ver o jogo tal, e eu tenho uma boa relação com a CBF e tal. E eles me arrumaram os ingressos e tal. Minha mulher foi meu cunhado com a mulher dele também na época. Eles foram todos animados, porque a seleção tava bem, né? Sim. Todo mundo tava indo em casa, né? Grande oba-oba, né? Estádio cheio, Não. 70% do estádio era Brasil. Muito mais. 99, brasileiro Não demais. tinha alemão? Cara, vou te falar, tinha um pouco, assim, mas muito pouco, assim. Falei 70 para não ser tão, né? Não, tinha muito pouco alemão, assim. E aí foi aquele sacode, ninguém entendia nada. Mas o que você acha que aconteceu que você falou que fez o vestiário? Cara, eu acho assim, ó. O Felipão, ele tinha informações de que ele tinha que jogar mais fechado, que a Alemanha era uma equipe... Que tocava bem a bola. Não, que chegava uma equipe aguda e que ia pra cima. O Felipão optou por ir pra cima. Falou, eu tô jogando em casa, velho, que a gente não vai pipocar, a gente vai pra cima. Tanto que ele entrou Isso com é da o cultura Bernardo. do nosso futebol. Ele entrou, eu não lembro quem machucou agora de cabeça. Mas ele era mais retranqueiro, né? Sim, ele não era o Felipão... tão ofensivo sim, assim. Sim, e ele optou por ir com um time mais ofensivo. Tanto que ele botou o Bernard, que era que Alegria nas pernas. saiu do Atlético, moleque foi muito pra Rússia, rápido. eu acho, né? Ele tava no Shakhtar, acho, alguma coisa assim, tava na Ucrânia. Ucrânia. E aí, moleque muito rápido, bom de bola, enfim. Mas os observadores técnicos, por exemplo, o Roque Júnior, tinha alguns observadores... Sampaio era? Não, o Sampaio veio agora, atual, essa última. Os observadores técnicos disseram para ele, falou, Felipão, não vamos para cima nesse jogo, vamos jogar mais fechado e vamos... E o Felipão optou por ir por um time mais ofensivo. Ele foi com uma seleção mais ofensiva, foi para frente, foi para cima. Cara, só que a Alemanha chegou, fez fez dois. Cara, foi um baque para a seleção. Sem o Neymar, né? Sem o Neymar, o time, né? Então, porque não esperava... Essa ofensividade toda. Não esperava tomar o gol como foi. Tomar o gol rápido, tomar os gols do jeito que foi no primeiro tempo. Porque os caras vieram pra cima com tudo. Porque depois do segundo gol o negócio parecia... Então, aí abriu a porteira. Então, e aí o que aconteceu? Cara, literalmente, os caras pararam em campo. Falaram, o que aconteceu? Sabe? Tinha que ter... Sabe, os caras tinham que ter, tomamos um gol, galera, vamos se ligar e tal. Mas faltou um líder. Cara, eu acho que, olha, tinham grandes líderes em campo. O Thiago Silva, o próprio Davi Luiz, Sim. Caras muito experientes ali que, né, mas eu acho que os caras não acreditavam que aquilo estava acontecendo. E demorou um pouco pro time cair a ficha e falar assim, opa, peraí, cara. A Alemanha foi uma coisa meio frio, né? Os caras estavam meio frios. O jeito alemão é meio frio. Será que... Cara, mas eu acho que não tem a ver com a frieza dos alemães. Tem a ver que deu um... Foi a forma que o time reagiu, né? O time reagiu, deu um tilt. Os caras ficaram apáticos. Tomaram o primeiro gol, foi aquele negócio, puta, tomamos o primeiro gol e agora? Se jogar 100 anos, ninguém esperava. Não, logo em seguida mais um gol. Mais outro gol. Cara, ninguém entendia. Assim, o negócio foi... Esse jogo, eu te falei que geralmente quando a seleção perde... Pô, eu saio muito, muito triste, chorando. Cara, esse jogo eu não chorei, assim. Porque esse jogo nem pra mim caiu a ficha. Eu falei, cara... Tipo assim, eu falei, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Você saiu... Não, assim, sem chão, sabe? Sem entender. Sem entender. Falei, cara, que foi esse jogo, né? E a gente tava num vestiário, a gente tinha uma posição pra fazer as entrevistas.
E acho que o primeiro cara que a gente entrevistou foi o Davi Luiz. Ele tava chorando muito. Todos eles, né? Todos eles. Porque, cara, ninguém imaginou que isso podia acontecer. É aquilo que eu falei, pode passar 100 anos para acontecer algo similar de novo. Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Eu vi que muita gente colocou a culpa no fato do... O time até entrou com a camisa do Neymar, né? No início. E o pessoal botou a culpa na questão do time não ter superado a falta do Neymar. Aí vem aquela coisa. Acho que o Galvão falou isso. Irmão, aquela seleção, ela tinha bons jogadores. Mas era uma seleção que dependia muito das jogadas do Neymar. Sim. Né? Já nos anos seguintes, por exemplo, que nem agora 2022, era uma seleção muito boa, coletiva, que era uma seleção com excelentes jogadores que já não dependiam tanto das jogadas do Neymar para fazer acontecer. Tanto é que de todas essas seleções, 2006 e 2022, para mim, foram as melhores seleções. Aí, 2006, tinha um quadrado mágico lá que, pô, era só craque, monstro. A seleção vinha de uma Copa do Mundo que ganhou em 2002, né? Então, já em 2006 tinha muitos craques, mas, assim, era uma seleção que estava muito badalada, que abriu todo o treino, tinha um assédio de torcida muito grande. Muito oba-oba. Eu acho que foi uma seleção que foi muito oba-oba em 2006. Muito oba-oba, né? E já em 2022, já não teve esse oba-oba todo. Abriram quando tinha que abrir, fecharam é normal, quando tinha né? que fechar. Eu tava muito confiante nessa seleção do Tite, cara. E eu acho que o Tite fez um excelente trabalho na seleção. Apesar de não ter ganho a Copa do Mundo, se você pegar os números do Tite com a seleção brasileira, acho que foi muito 3 ou pouco, 4 jogos durante... Muito pouco. 6 anos ele 6 anos. O Tite é um dos caras mais gentis, um dos caras mais educados que tem no futebol. Talvez por isso ele perdeu. Porque no futebol, às vezes, você precisa não ser educado. Não pode ser tão gente boa. Não pode ser tão gente boa e tão gentil. Você está no meio, você sabe como é. Não, eu não tô dizendo em relação ao tratamento com jogadores. Eu acho que ele sabe comandar muito bem os caras. E os caras gostam muito bem dele. Tanto é que... Eu vi alguma entrevista, eu vi alguém dizendo... Vou te pôr nisso, nunca... Que, por exemplo, que ele no Corinthians... Teve uma fase aí que com os cobras ele era mais tranquilo e com a molecada ele dava mais pancada, né? Porque, enfim, a molecada, jovem, né? Você precisa dar mais... cara, dar um direcionamento... Engrossar o couro, como diz lá no Ceará. É exatamente isso, engrossar o couro. Então, eu vi alguma entrevista isso, eu vi alguém que jogou com ele no Corinthians falando. Não me lembro agora qual foi o jogador que falou isso. Será que foi o... Não sei se foi o Chicão. Acho que foi o Chicão. Eu ia falar isso. Eu acho que foi algum desses jogadores. Agora, me perdoe a falha de não lembrar o nome. Mas, cara, eu tô dizendo assim, em tratativa, ele sempre foi um cara muito respeitoso, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Tite, de estar com o Tite, de fazer várias entrevistas com o Tite, várias vezes. E ele sempre foi um cara muitíssimo educado, um cara assim... Sabe, eu não acho, de verdade, que o Tite merecia essa culpa que jogaram acima dele. Desculpa te cortar. E a postura dele, você achou correta? Assim, o time perdeu e o cara virou as costas e foi embora pro vestiário. Não era o momento dele como líder puxar a responsabilidade, chamar a moçada pra perto dele? João, é o estilo dele. Vou te dizer uma coisa, se você pegar, ele fez isso em todos os jogos. Até quando porque ele não quer conversar com os caras ali na frente. Mas teve jogo que ele ganhou e saiu caindo, dando cambalhota no campo também. Não, mas um gol, fez o gol, ganhou o jogo, ok, beleza. Mas o estilo dele é esse aí. Eu vou conversar com os meus jogadores dentro do vestiário, eu vou resolver os problemas que tem lá e vou comemorar com eles dentro do vestiário. Então é o estilo dele. Então tem muita gente que fala e sem saber. Ele sempre fez isso, sempre foi o jeito de fazer isso. O Luxemburgo entrava pro vestiário antes do jogo acabar, quando ele ia ser campeão. Era o Luxemburgo? Cara, o Vanderlei... Eu acho que era o Vanderlei que era entrar. Agora eu não me recordo. Mas... Eu não me recordo. Vou te pôr no sinuca de bica. Abel ou Tite? Quem tem mais
vamos falar capacidade. Quem é melhor técnico e quem tem a melhor educação, como você fala. Porque a galera critica o Abel porque, assim, ele é muito sincero e o português é diferente do brasileiro na resposta. Sim. O entendimento é diferente, as pessoas não têm essa noção. Cara, eu acho que é cultural, né? Isso é cultural, né? Se você for para Portugal lá... Meu sogro é português. Então você sabe como é que funciona. Se você falar assim, amigo, sabe onde tem uma farmácia aqui? De ali rapidinho, que o jeito parece ser ignorante. É o jeito. Então, é cultural isso. Então, né? Enfim. Mas assim, eu acho difícil comparar. O Abel, ele veio para cá, ele não tinha um currículo extenso, né? Ele, se eu não me engano, ele treinou o Braga e o PAOK. Isso. Os clubes grandes que ele treinou. Um cara jovem. Que ele treinou, né? Um cara jovem, enfim. Ele chegou aqui, ele pegou um Palmeiras, um time muito bem montado, inclusive pelo Luxemburgo, né? O Rony, por exemplo, que tá indo super bem. Esses caras todos... Patrick de Paula. O Patrick de Paula. Quando você pega o Patrick de Paula, foi eu que inventei o Patrick de Paula. Ele subiu uma molecada da base, né? E ele tinha montado. Tanto é que, se eu não me engano, foi campeão paulista, né? Começou mal o brasileiro. E aí os caras acabaram mandando embora o Vanderlei. Eu costumo basear as minhas opiniões em cima de fatos, em cima de fatos, de gente que trabalhou com ele. Sim. Então, cara, eu tenho vários amigos jogadores que trabalharam com o Vanderlei e que adoram ele, sim, eu já ouvi isso. Não é questão de adorar a pessoa, é de exaltar o profissional. E falar, cara, o Vanderlei manja muito, taticamente ele é impressionante. Então, o Felipão, por exemplo, já totalmente diferente. Os caras, ele é mais família, mais agregador, sim, mais de grupo. E ele já não é um cara tão técnico. E a gente tava falando dos treinadores, Abel e Tite. Cara, você falou não tem que comparar, você falou acho difícil comparar. Porque são momentos diferentes. Né? Exatamente, são momentos diferentes, são jogadores diferentes. O Tite, aquele time de 2012 do Corinthians, era um excelente time. Mas, não era melhor do que o Chelsea. Isso é verdade. Como o São Paulo de 2005 não era melhor do que o Milan? Não, 2005 foi Milan também. Foi Milan, São Paulo e Milan. Assim, o que eu acho, Celcinho, assim... Quando você ganha no futebol, você entra para a história, você está marcado. Se você perde... Você também está marcado. Você está marcado. Você perdeu. Você está no limbo. Você tem o céu e o inferno. Né? Agora vai ter uma final no Rio de Janeiro. Vai ter um Fla-Flu. Aqui em São Paulo tem Palmeiras e Água Santa. Cara, é assim, o cara vai do céu ao inferno. Nesse jogo agora do Flamengo com o Vasco... O Vitor Pereira fez uma substituição. Ele tirou o Arrascaeta, que é o craque do time. O Arrascaeta, fisicamente, ele não tá bem e ele estava com uma lesão, que até depois do jogo foi comprovada a lesão. E colocou um moleque que chama Matheus França. O moleque tem 18 anos. O menino arrebentou com o jogo. A torcida xingou ele de burro, 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 burro. Em 4 minutos, esse moleque pegou... Fez uma jogada, entrou dentro da área, fizeram um pênalti, o Pedro bateu, fez 2-1. E ele deu passe. Virou a história do jogo. Então você entende? Na posição do treinador, os caras não querem, porque o torcedor é muito passional. Então o cara não quer que tire o craque do time. Mas o treinador enxerga o jogo diferente. Até porque ele estuda então isso. ele tá olhando lá, ele tá vendo que o cara tá se arrastando no campo, ele tá vendo que o cara não tá legal. Então ele tem aquela visão de, peraí, eu preciso trocar aquele cara. Não dá para manter o cara, mesmo o cara sendo o craque do time. Então o torcedor às vezes não tem essa visão. Exato. E o Vitor Pereira, que, enfim, ele tem pouco tempo de Flamengo, né? Tem aí 3 meses de Flamengo. Ele viveu aí um começo de ano muito ruim, né? E um final de ano muito ruim. Ele perdeu o Mundial, ele perdeu a Recopa e perdeu a Supercopa. Supercopa do Brasil. Supercopa pro Independente. Supercopa da América. Ele perdeu pro Independente. Recopa. Perdão. Perdeu a Recopa pro Independente Del Valle. Isso.
Suco Del Valle. Perdeu pro Palmeiras a Supercopa e perdeu o Mundial. Então, assim, ele tá vivendo agora. Se ele ganha o estadual agora, que é obrigação pro Flamengo ganhar esse estadual. Dá uma Apesar que melhorada o na Fluminense imagem está dele. com um time. Vai dar uma melhorada. Mas aí o cara chega e ganha um brasileiro, ganha a Libertadores. Cara, o cara vai do inferno pro céu rápido. Né? Então o futebol transforma isso. Transforma também. Às vezes você pega, por exemplo, o Pedro. O Pedro passou uma fase aí também que não estava marcando gols. Era reserva no Flamengo. Então, agora tá aí, ó, fez 2 gols. Tá voltando, Por né? exemplo, eu acho que o Pedro deveria ter sido No convocado. lugar do O Yuri Alberto. o Yuri Alberto foi convocado agora, mas eu acho que o É Pedro muito mais jogador. deveria. Não tô questionando. Eu acho o Yuri Alberto um jogador jovem e ele é um craque de bola. A fase, O talvez. Yuri Alberto é um excelente jogador. Tá numa fase boa também. Mas eu acho que por merecimento, o Pedro tá na frente. Até o Gabigol tá na frente. Né? O Gabigol, eu sei que ele não vem sendo convocado, mas aí são outros motivos, né? O Gabriel, né? Tem treinadores que gostam de trabalhar com ele, tem treinadores que não. Que é normal, sim. Que é normal. Bom, papo tá Amigos, maravilhoso. Mas, com essa infelizmente, aula, com com essa essa aula aula- futebolística, se deixar, a gente vai aqui até amanhã falando de Vai. futebol. Oh. Não tocamos nem dos seus projetos que você produziu, mas suas considerações finais, suas redes sociais, projetos novos. A gente sabe, para quem não sabe, ele trabalhou na produção da Renata Fã. 20 anos de Band, os programas atuais que eu produzo hoje é o Jogo Aberto, da Renata Fã, tem o Terceiro Tempo do Milton Neves, Show do Esporte, que é a Glenda Kozlovski e o Elia Júnior, tem o Band Esporte Clube, a Cris Dias, tem o Esporte Total. Cara, todos os programas esportivos da Band, que você Passa olhar por lá... você. Não, a produção, eu sou um dos, né, que produz, mas tem uma galera muito boa lá, a Soraya, tem outros produtores que são muito bons lá e que a galera junto aí tem um time muito forte, muito bom. Sucesso, É um né? sucesso. Deixa suas redes sociais. e você- Estamos comentando também no Band Esporte. É isso que eu ia falar, você tá com um programa. Bola rolando, toda segunda-feira o programa começa às 18 horas. Às vezes a grade ajeita, vem um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mas em torno das 18 horas aí a gente tá toda segunda-feira no Band Esportes, no Bola Rolando. Com o Kaká, Carlos Fernando, que é o apresentador do programa, o Ivan Drago e o Vitor Guedes também, que são meus parceiros lá do programa. Quer deixar só suas fera. redes sociais também, pra galera seguir No Instagram, aí? @GuFurtado, no Twitter também, @GuFurtado. Tô lá, quem quiser seguir. A gente posta, de vez em quando fala de futebol, mas 99% lá é bola, trabalho, é o que eu posto nas minhas redes sociais. É isso. Amigos, mais um episódio aí com um cara fantástico aqui, histórias divertidíssimas. Pra não perder o costume, vamos seguir as nossas redes sociais, JM_ como é que pode, Se inscrever. Celcinho _ como é que pode? curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para dar aquela moralzinha pra gente. Não é isso? Sempre tem que dar aquela força, né? Valeu, Show. um abraço, Valeu. até a próxima. Valeu.